Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade, ao vivo aqui pela sua TV Horizonte. O assunto agora é suplementação alimentar diária. A utilização, gente, de suplementos alimentares está se tornando cada vez mais comum no Brasil, né? Mas olha só, é preciso ter cuidado, viu, ao utilizar esses produtos, porque o consumo sem uma orientação adequada, o acompanhamento de um médico, pode ser muito prejudicial à saúde. E, de acordo com pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para fins especiais e congêneres, 54% dos lares brasileiros possuem ao menos uma pessoa que consome suplementos. Em relação às dietas alimentares, 24% das pessoas afirmam, né, que fazem regimes, enquanto 76% não fazem qualquer tipo de dieta. Bom, para falarmos sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no programa a nutricionista Gabriela França. Gabriela, Olá, bom dia. Bom Seja dia, bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Então, Gabriela, suplementação alimentar, um assunto que gera muitas dúvidas, né? Para começar, para explicar melhor para quem está em casa, o que são os suplementos alimentares? São complementos, né, que a pessoa pode estar utilizando, tanto de vitaminas e minerais, né, ômega 3, por exemplo, e também suplementos que a pessoa pode estar utilizando na prática de uma atividade física, por exemplo, né. Então, a gente tem a indicação para ganho de massa muscular ou perda de peso, ou mesmo para quem está querendo emagrecer. São objetivos diferentes, São né? objetivos Quem usa, diferentes. pretende atingir. Com certeza, são objetivos diferentes, né? Tem pessoas que vão necessitar de alguns suplementos por conta de uma necessidade, né? Então, tem pessoas que precisam mais de cálcio, porque tem uma osteoporose, outras precisam de vitamina D, porque tem vitamina D baixa. Agora, outros que têm o objetivo, por exemplo, de ir numa academia e perda de peso, às vezes vai precisar de usar um termogênico, ou se é ganho de massa, pode estar utilizando também algum complemento proteico, né, como whey protein, ou como uma creatina, um BCAA, e aí vai depender mesmo do objetivo de cada um. Bom, e às vezes as pessoas não estão com a alimentação adequada no dia a dia em casa e simplesmente compram por conta própria um suplemento alimentar. O que isso pode provocar na saúde da pessoa? Então, para estar utilizando esses suplementos, tem que ter indicação. Então, a primeira coisa que a gente pede no consultório é o exame de sangue, né, para a gente ver se está tendo alguma necessidade nutricional. E no caso, para quem está querendo ganhar massa muscular, que eu acho que é o mais comum, acaba comprando, hoje até mesmo em supermercados, né, vende esses tipos de suplementos alimentares. A pessoa compra e sem orientação começa a utilizar. Aí é que tá o problema. Aí que está o problema, né? Eu pego casos hoje no consultório de pacientes, por exemplo, que já apresentam algum problema renal, né, por conta do uso excessivo de proteína, por exemplo, né, do famoso whey protein. Agora, pessoas mais velhas, de uma forma em geral, falando da maioria das pessoas, se tem uma alimentação balanceada, adequada ali com nutrientes, frutas, verduras, legumes, é necessário acrescentar aí uma dose de suplemento? De pessoas mais idosas, sim, né? Porque a absorção dessas pessoas já é menor, né? Então, consegue absorver bem menos nutrientes da alimentação. Então, precisa, sim, visitar o médico ou nutricionista para estar avaliando, através de exame laboratorial, quais são esses suplementos. Geralmente, nessa fase, né, da terceira idade, a gente suplementa o cálcio, o boro, né, por causa da parte óssea, a vitamina D. Geralmente, esses três são os mais indicados, mas precisa de fazer os exames laboratoriais. E há necessidade de um acompanhamento? Em qual periodicidade, mais ou menos, que a pessoa deve retornar ao consultório? Pelo menos a cada 6 meses, né, para a gente poder rever os exames, ver se aquela suplementação atingiu o nível adequado. Se não, a gente precisa aumentar a dose, ou se aumentou demais, a gente precisa reduzir a dose, né? Por exemplo, o excesso de vitamina D, que hoje em dia todo mundo consome, pode levar a uma deficiência da glândula adrenal. Então, tem que tomar cuidado, né? Não é suplementar porque viu na televisão ou porque leu numa revista. O vizinho está usando, o amigo. Está usando, exatamente. Então, tem que ter essa orientação, senão pode sim prejudicar. Não é porque é nutriente que não vai prejudicar a saúde. O excesso também prejudica. Bom, como você disse, são vários
tipos, né, Sim. de suplementos disponíveis no mercado. Você citou os termogênicos, não é Sim, isso? Queria que você falasse um pouco deles. O que são? O termogênico, ele é muito indicado para quem quer ter mais energia para treinar, tá? E também para quem quer perder peso, porque ele ativa o metabolismo. Só que o termogênico também tem que ter um cuidado, pois a maioria deles vão ter cafeína e algumas pessoas são sensíveis à cafeína. Então, o que quer dizer isso? A pessoa toma aquele termogênico e pode dar, por exemplo, um ataque cardíaco, acelerar demais o coração. Então, tem que passar por uma avaliação para ver se aquele termogênico ele é ideal para aquela pessoa ou não. Ou seja, antes de começar a utilizar, então, a pessoa precisa de fazer uma série de exames, Claro, né, Gabriela? Claro, precisa sim, por conta da saúde, né? Então, às vezes, a pessoa acaba comprando um termogênico que tem uma dosagem alta de cafeína, começa a usar, não sabe se é sensível ou não a ela, e aí começa a ter sudorese, que é o excesso de suor, tremedeira, né? E aí não vai funcionar aquele termogênico para essa pessoa. Bom, você falou um pouco das consequências aí do uso do termogênico. Se a pessoa, se o organismo da pessoa não estiver preparado para receber. E de uma forma geral, do uso de suplementos, das pessoas que compram né, sem orientação, sem um acompanhamento de um profissional, quais são as principais consequências aí para essas pessoas? Excesso mesmo no sangue, né? Igual eu falei da vitamina D, que pode, né, ir lá e dar uma fadiga adrenal. O excesso de cálcio também não é legal, porque o excesso de cálcio pode depositar nas artérias e deixar as artérias mais rígidas. O termogênico, como eu falei, pode aumentar muito a frequência cardíaca. O excesso de proteína, do whey protein, pode afetar os rins. Então, cada suplemento, o seu excesso nunca vai ser bom para nada. São várias as consequências, né? São várias as consequências, com E no certeza. caso de criança? Criança, em algum momento, pode também usar algum tipo de suplementação alimentar ou não há indicação? Algumas crianças, sim, há indicação, né? A mais comum delas é o ômega 3, o DHA, que a gente fala, mas tem que também passar para o nutricionista ou pelo pediatra para ter essa indicação. E no caso de criança que não tem uma alimentação muito saudável, né? Acontece muito da criançada não querer frutas e verduras, bastante, né? Com certeza. E aí a gente precisa, né, aumentar alguns nutrientes né, dependendo da fase de vida da criança. E em relação à medicação, que talvez a pessoa já usa, principalmente idosos, né? Às vezes usa muitos remédios, medicamentos. É compatível a suplementação com o uso de medicamentos? Alguns remédios a gente tem que ter cuidado, né? Porque os próprios medicamentos diminuem a absorção de alguns nutrientes. Então, a gente tem que ver, né? Na nossa avaliação, durante a consulta, a gente verifica quais são os medicamentos que aquele idoso, né, está consumindo e quais são as consequências daquele medicamento. Se depleta, por exemplo, né, se diminui a absorção do B12, do complexo B, da vitamina C, aí a gente tem que colocar esses suplementos em outro horário para não haver competição com esse medicamento. Tem que ter uma análise completa de toda a vida, de toda a alimentação, de tudo, de medicamentos aí do paciente, né? Exatamente. É importante falar também que a suplementação, ela não substitui a alimentação saudável. Isso é muito importante. Então, assim, às vezes as pessoas, eu não como bem, mas eu tomo todas as vitaminas e nutrientes, porque eu compro lá aquele polivitamínico. Não é a mesma coisa. Não é, você não vai ter a mesma absorção. O nutriente, ele, né, através do alimento, ele tá pronto para ser absorvido. Ele tá na forma ativa, né? A suplementação é um complemento se você não tá atingindo as doses diárias. Então, não adianta a gente consumir, fazer um uso de uma alimentação ruim e só tomar um polivitamínico. Não vai adiantar nada. Os benefícios não são mesmos, então. Não são os mesmos. É entender que a suplementação, na verdade, é uma complementação da alimentação, né? Que hoje em dia a gente sabe que alguns nutrientes estão em falta mesmo, a gente não consegue ter absorção total, ou mesmo porque a gente tem, às vezes, precisa de mais alguns nutrientes por conta de uma vida mais corrida. Então, é uma complementação e não uma substituição.
Agora, tem uma pergunta da nossa produção. Pessoas veganas, vegetarianas, qual que é o perfil, no caso de suplementos, para esse público, para essas pessoas? A gente tem, hoje em dia, vários suplementos nessa linha vegana, né? Eu gosto bastante de estar indicando também, porque são suplementos que têm uma digestibilidade melhor, ou seja, a pessoa vai conseguir digerir, processar e absorver mais facilmente. E para o vegano, o mais importante é a vitamina B12, que é uma vitamina que, consequentemente, a gente acha ela mais nas carnes, então nos produtos de origem animal. Então, quem é vegano tem que ter esse cuidado em tomar a suplementação de B12. Mas também a gente precisa de uma análise de exame laboratorial para a gente saber a dosagem dessa B12 correta para essa pessoa. E nesse caso tem que ter um acompanhamento até mais de perto, né? Sim, com certeza, com certeza. Tá certo então, Gabriela. Agradeço, viu, a sua vinda aqui para conversar sobre um agradeço. assunto que gera tantas dúvidas, né, às vezes, para as pessoas. Muito obrigada e um bom dia para você. Eu que agradeço, muito obrigada. Ótimo dia. Pois é, aprender um pouquinho mais, né, sobre suplementação alimentar, sobre a sua saúde. Nós estamos sempre falando sobre a importância de cuidar bem da nossa saúde, não é mesmo? Olha só, agora nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre a importância da família no processo de educação dos filhos. Viu? E você, tem alguma sugestão para nos enviar? Tem perguntas? Tem dúvidas? Mande, o nosso WhatsApp aparece para você, é o 996428473. Voltamos já.